Vamos então serenando. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença, conto com a sua paciência pela minha voz um pouco rouca e aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Nos encargos da vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, pode instalar-te no lugar próprio a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações, sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Prece inicial, Rubão, por favor. Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais ir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outro sentimento, e não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato assistencial. Amém. Amém.
Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Rosinha, hoje pode ser você, filho? Pode ser, querido. O Evangelho, Causas Anteriores das Aflições, capítulo 5, página 82. O Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo de família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustraram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos, que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Por que essa distinção tão grande? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são estes que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. O que fizeram essas almas, que acabaram de sair das mãos do Criador, para que vissem neste mundo abraços com tantas misérias, e para merecerem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito, precedendo sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos nessa vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, e que a lógica decide e que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem razão de ser.
E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá se ver-se privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição de ventura, de felicidade, de desventura e felicidade entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se levar pelo pensamento, de maneira a preencher toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo do que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições conservam o preso. A cada vicissitude cumpre-lhe lembrar-se de que se pertencesse a um mundo mais adiantado. Isso não se daria, que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Algum comentário, Rubem? Fred, ninguém escapa da lei imutável e universal. A gente sabe disso, da causa e o efeito, né? Tudo que fazemos, de bem ou de mal, tem uma resposta à altura, né? Essa lei se aplica na física, né? Também. Na matemática e etc. E tal. O que eu sempre falo, Fred, é que habitou esse planeta aqui, você se prepare. Você vai sofrer na carne, no espírito ou nos dois. Isso aí é algo inquestionável, né? O ser humano, nessa existência material, aqui nesse planeta de expiação, ele pode ser provido das maiores fortunas e dos maiores confortos, mas ele vai ter seus percalços. Isso é inevitável, creio eu. Mas a justiça divina, ela é correta, né? Ela tem princípios, porque ela demanda dos fatos pretéritos das vidas passadas, né?
dos nossos registros, né, de existências. O que nós devemos? Quando nós viemos para essa existência, nós não temos a menor conhecimento, graças a Deus, do que nós fizemos, né? Imagina se nós tivéssemos acesso a esses registros, seria o caos na nossa sociedade, né? Não haveria uma civilização aqui na Terra. Então, até nisso, a providência divina foi muito sábia, né? Mas nós temos os processos intuitivos, não, meu irmão e senhoras, né? Que nos auxiliam na nossa labuta diária, né? Na nossa, no combate às intempéries da nossa vida, né? Na preparação nossa, né? Para que nós tenhamos uma existência profícua e que nós alcancemos dessa forma, né, um progresso espiritual, que é o objetivo maior das nossas existências, não mesmo? Obrigado. Obrigado você, Rubem. Roseli? Não, meu comentário no momento. Obrigada. É que você está com a mãozinha levantada. Ai, desculpa, Fred. Barriga. A gente tem que pensar que, né, ninguém sofre por acaso, ninguém sofre porque alguém girou uma roleta e é a sua vez de sofrer. Todos nós, né? Somos espíritos doentes. Somos almas em regeneração. E faz parte da nossa caminhada, eu não digo nem tanto como punição, mas como aprendizado. Essas provas, essas situações que nos parecem inicialmente desfavoráveis, né? E que nós crescemos com ela. Então, se a gente puder comparar a nossa vida é uma espiral, né? De alguns é um círculo vicioso, né? Porque eles vão e voltam no mesmo lugar. Nós que já fazemos algum esforço de mudança, é uma espiral ascendente. Nós somos conduzidos às mesmas situações, mas em cada volta a gente está um pouco mais preparado. Tem até uma mensagem que veio nesse sentido que eu achei muito interessante, esse exemplo da espiral. Então, não nos cabe reclamar, mas sim agradecer todas as nossas intercorrências diárias. Quando olhamos para baixo, vemos que há centenas, milhares, milhões de pessoas com provas muito piores, muito mais acerbas do que as nossas. E que também não nos cabe julgar a dor do outro. Nem aquela dor que nos parece infantil, né? Nem como aquela outra que a gente supõe que não aguentaria. Cabe nos apoiar a todos, orar por todos, pois todos são nossos irmãos. Comentários finais? Então, Fred, é o que eu sempre falo, eu reflito a respeito. Quando, diante de uma adversidade ou de uma catástrofe, ou algo, né, causa tanto sofrimento ao ser humano, nós temos que sempre olhar para trás, né? Jesus ensinou isso. Né? Você tem uma vida, você está sofrendo, você está tendo muitos percalços, você, né, tá perdendo seus haveres, seus bens, sua família, mas olhe para trás, tem pessoas sofrendo muito mais, e essas pessoas olham assim sucessivamente, até ao mais dos mais sofredores que existem nesse planeta, e que não são poucos, né? Nós sabemos que tem muita gente com sofrimentos atrozes aí por esse mundo afora, não, meu irmão? Então,
o que nós temos que buscar? Quando você estava falando, eu me lembrei de um ensinamento de Buda. Eu estou tentando lembrar com as palavras corretas, mas eu acho que é isso aqui. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o acompanha como uma sombra que jamais o deixa. Isso é um ensinamento de Buda, né? O que nós temos que fazer? Nos doutrinarmos, né? Procurarmos controlar nossas más inclinações, tentar fazer o melhor possível para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso derredor, as pessoas que dependem de nós também, né? E para todo um contexto social aí que deriva disso. Que é claro que se não houver uma sociedade que busque a felicidade, ela não vai evoluir, né? Ela não vai prosperar, né? E o mestre ensinou que nós temos que prosperar. E a marcha da prosperidade é uma marca indelével da condição humana, né, meu irmão? E com isso nós estamos aí mandando naves aí para o espaço profundo, estamos melhorando, né, aos poucos. Vai se saber o que mais de conhecimento que esse pessoal tem, né, escondido, né, as curas, né, que a espiritualidade já passou para eles, mas eles preferiram o dinheiro, né, o lucro, do que serem benfeitores da humanidade, né? Então, são toda uma série de ocorrências, né, que tanto infelicitam a nossa humanidade, né? Então, nós estamos pela misericórdia de Jesus, né? E oremos, né, meu irmão e senhoras. Obrigado. Oremos, Rubem. Isso mesmo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo este momento de podermos contribuir com as nossas forças, ainda que muito pequenas, com todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Façamos então vibrações por todos os nossos irmãos desencarnados. Dentre estes, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que se despediram da vida física pela porta do suicídio, como o Fred, a Verena, o Elias, o Alain, o Bruno, a Juliana, tantos outros. E vibremos também pelas suas famílias, pois muitas vezes o suicídio deixa um rastro de tristeza, de revolta, de incompreensão. Que essas famílias sejam amparadas. E que vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com os pensamentos suicidas. Que tanto eles quanto os seus obsessores sejam convencidos a se perdoarem, a seguirem adiante. Pois esta vida é a verdadeira dádiva, pois só através dela podemos progredir. E que agora cada um de nós pense naquelas pessoas que lhe vêm ao pensamento neste momento. Que todas essas pessoas que vieram aos nossos pensamentos sejam amparadas. E que mais do que coisas ou situações favoráveis, possamos pedir a assistência dos bons espíritos
na nossa mudança interior, para que possamos a cada dia, diante das oportunidades, dos desafios que a vida nos dá, que possamos passar por todos esses, resolvendo o nosso passado tenebroso e plantando um futuro luminoso. E teremos ainda pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelas casas de caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Luz, paz e saúde a todos nós, nossos familiares, a humanidade. Amém. Boa noite, Amém. pessoal. Obrigado. Deus Boa noite. abençoe. Seja.